Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, obrigado por me acompanhar mais uma vez. É sempre um prazer ter a sua companhia. É sempre uma grande alegria ter você aqui conosco todos os dias, estudando a Palavra de Deus. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Não deixe de interagir conosco, faça parte desse trabalho, desse ministério, comentando, compartilhando, enviando essa mensagem para os seus grupos familiares, de amigos, na sua rede social. Faça parte conosco. Às vezes a gente acha tão fácil mandar mensagens de política, mensagens, enfim, de outros assuntos irrelevantes, e a gente tem dificuldade em compartilhar uma mensagem da palavra. Então eu quero convidar você a fazer parte, compartilhe essa mensagem também. Mas eu quero te convidar a me acompanhar em mais um estudo bíblico. Nesse momento, vamos juntos? Irmãos, nós estamos aqui no capítulo 6 da carta que Paulo escreve aos Gálatas, chegando ao versículo 12. Paulo vai escrevendo aquilo que era importante. No último estudo nós falamos que Paulo chama atenção para o escrito, não é? Paulo diz: vede com que grandes letras eu estou escrevendo do meu próprio punho. E nós observamos algumas possibilidades do que Paulo escreveu, o porquê Paulo escreveu em grandes letras, não é? E a partir do versículo 12, Paulo começa então a de fato desmascarar esses falsos mestres. Paulo passa de suas verdadeiras motivações, né, ao escrever essa carta, dizendo de fato por que ele está escrevendo essa carta. E ele passa do porquê ele está escrevendo para mostrar o porquê aqueles falsos mestres, aqueles judaizantes, estavam agindo daquela forma na igreja, as motivações desses legalistas que estavam ali na igreja, constrangendo, irmãos, os gentios, os cristãos gentios a circuncidarem, né? Eles queriam que, nós já falamos isso aqui, que aqueles cristãos que não eram judeus submetessem ao rito da circuncisão. E Paulo evidencia que o cristianismo aqui não é fundamentalmente uma religião de cerimônias externas, mas é algo que deve acontecer no coração. Paulo traz para eles, dizendo que o cristianismo não é mais como era aqueles rituais da lei. A lei, você vai ver, os judeus, eles tinham festas, rituais, cerimônias que eles precisavam cumprir. E Paulo vai enfatizando que o cristianismo não é cerimônias externas, não é algo, como eu posso dizer, não é algo de fora, mas é algo de dentro. Vem do coração, é uma transformação interna. E é isso que Paulo quer deixar isso claro para esses irmãos aqui. A gente começa a pensar qual era a motivação desses falsos mestres. Por que essas pessoas estavam dentro da igreja criando esse problema? Primeira coisa que eu quero observar hoje com você é que esses falsos mestres, eles buscavam a aprovação dos homens para escaparem da perseguição. O fato deles estarem agindo dessa forma, o que motivava eles a agirem assim, era poder fugir de uma perseguição que recaía sobre os cristãos. O verso 12, Paulo diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo fala, eles agem assim somente para não ser perseguido por causa da cruz. Esses homens, eles não se importavam com a edificação dos crentes. Esses homens não estavam preocupados na santificação da igreja. Eles não estavam preocupados no crescimento espiritual da igreja. Mas o desejo deles era conseguir seguidores, aplausos e serem bem vistos no sistema em que eles estavam inseridos. Esse era o desejo daqueles judaizantes. Irmãos, eles eram arrogantes, mas por outro lado também, eles eram muito persuasivos no argumento que eles usavam.
Eles ostentavam-se na carne de uma forma muito brutal e eles constrangiam os crentes judeus, os crentes gentios a se circuncidarem, como eu disse. O grito deles, e Atos 15:1 deixa claro esse argumento, era: se vós não circuncidardes, não podereis ser salvos. Eles alinhavam a circuncisão com a salvação. Eles negavam que a salvação fosse exclusivamente pela fé em Cristo. Eu tenho repetido isso aqui desde o início do estudo aqui na carta aos Gálatas. A ênfase deles era: se você não for circuncidado, você não pode ser salvo. Eles queriam colocar algumas práticas anexas como coadjuvantes à obra da cruz de Cristo. E nós sabemos que um Cristo tirado, não é? Suplementado, como eu disse aqui, um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. Se você precisa colocar alguma coisa junto para a sua obra de salvação, você está negando toda a obra da cruz. Você não precisa fazer mais nada. Mas eles queriam colocar a circuncisão junto aqui. Essa circuncisão, meus irmãos, ela havia sido dada por Deus a Abraão como um sinal da aliança com ele. Gênesis 17, versículos 9 e 10, nós temos isso. Mas os judaizantes, eles queriam colocar a circuncisão como uma coisa sagrada, mas ela em si mesma não é nada. Essa circuncisão por si só, ela não representa nada, né? Circuncisão, trazendo para você entender o que de fato era, é a cirurgia de fimose que se faz em crianças hoje. Era uma marca, um pacto, um sinal que Deus deixou com Abraão como figura da aliança que fez. Mas ela por si só não se representa nada. Mas os judaizantes queriam colocar algo como que espiritual nesse fato aqui. Eles elevavam a circuncisão a uma importância central, colocando como que sem ela ninguém poderia ser salvo. E aí você vai vendo aonde vai chegando o entendimento, uma heresia, algo que destrona a cruz. E meus amados irmãos, hoje talvez nós não temos nenhum grupo cristão que coloca a circuncisão nesse patamar. Não sei, pode ser que exista, né? Visto tantas coisas que existem por aí. Mas tem muitas pessoas colocando outras coisas junto com a obra da cruz para a salvação. Como eu disse já aqui em estudos anteriores, eu vi alguém dizendo na televisão, um desses grandes pregadores famosos aí, dizendo que se a pessoa não for um dizimista, ela não é salva. Como se o dízimo fosse critério para salvação. Outros dizem que se você não guardar um dia da semana, você não vai ser salvo. Que aquele dia sagrado, não é? Você tem que guardar. Outros dizem que você não pode comer tal coisa. Outros dizem que se você não estiver na religião A ou B, na denominação A ou B, você não é salvo, porque só aquela igreja que salva. Sabe o que nós estamos vendo aqui? São pessoas colocando coisas à obra da cruz que já é suficiente. Quando você faz isso, você desfaz da obra da cruz e você entra num campo de heresia profunda. Então, por isso que esses escritos aqui, essas exortações, elas se fazem importantes para nós também, para nós atentarmos na suficiência da obra da cruz, e não precisamos de mais nada. A salvação é por crer, a salvação é por você receber Cristo como seu Salvador, confiado único e exclusivamente na obra redentora da cruz do Calvário. Não precisa colocar mais nada. Mas esses judaizantes, eles andavam de peito aberto, gritando, afirmando que sem circuncisão ninguém poderia ser salvo, que precisava da circuncisão. Mesmo a pessoa não sendo um judeu. Mesmo a pessoa não estando naquela aliança que Deus fez com Abraão.
Irmãos, eles eram judaizantes, andavam dessa forma, glorificando-se na carne. Eles eram bons marqueteiros, né? Poderia dizer assim. Eles sabiam muito bem vender o seu peixe nos seus argumentos ali e constrangiam os crentes da Galácia a se circuncidarem. E Paulo traz de forma efusiva: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Irmãos, a empáfia desses judaizantes era tamanha, uma ostentação carnal, que tinha como finalidade fazer esse proselitismo dentro da igreja, unicamente, Paulo afirma aqui, para escapar da perseguição. A perseguição que recaía sobre os cristãos. Porque e William Barclay fala isso, não é? Os romanos, eles respeitavam a religião judaica. A prática da circuncisão, ela era oficialmente permitida. Então, era bem visto. Então, o que eles queriam simplesmente era escapar daquela circuncisão. Na prática da circuncisão, era escapar da perseguição. E levavam a uma heresia tremenda. E eu vou terminar aqui, eu vou parar aqui, a gente continua no próximo estudo, mas eu quero só dizer para você, cuidado em querer agradar as pessoas. Cuidado em querer fazer as coisas só para agradar. A gente vai falar isso um pouquinho mais no nosso próximo estudo, mas cuidado em querer suplementar a cruz de Cristo. Você não precisa, para ser salvo, fazer boas obras, guardar o sábado, ou dar o dízimo, ou fazer isso, ou estar nessa ou naquela igreja. Você é salvo pela obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, só por crer. As outras coisas, elas vêm como fruto de obediência. Elas vêm como uma vida de santidade, ela vem como fruto do Espírito, que nós já estudamos aqui. Mas para a salvação, crer no Senhor Jesus e será salvo, se entregar a Ele. Esse é o fundamento. Testemunho cristão, caminhada cristã, a vida de obediência, o fruto do Espírito, isso é uma consequência de uma salvação já existente, mas não é fundamento para você ser salvo. A salvação é unicamente por crer em Cristo Jesus. Que Deus abra nossa mente e o nosso entendimento para enxergarmos isso e viver vidas que honram e glorifiquem o nome do Senhor. Mais uma vez, obrigado por me acompanhar. Deus te abençoe. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.